Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material que analisa a Congregação Cristã no Brasil, a famosa CCB, né? Exato. A gente tem aqui um livro que comenta o que ele considera erros teológicos da CCB. Isso. E o livro chega a chamar a CCB de quase evangélica. Por causa de algumas doutrinas que o autor vê como contraditórias, talvez até heréticas. Então, nossa conversa hoje vai focar nesses pontos que a fonte levanta: história, organização e, principalmente, as doutrinas e práticas que, segundo essa análise, são bem particulares da CCB. Vamos lá? Vamos. Para começar, um pouco de história. O livro diz que a CCB foi fundada aqui no Brasil em 1910. Isso, por um italiano, Louis Frances Con. Ele veio dos Estados Unidos, onde teve contato, com o movimento pentecostal. Ah, interessante. E começou onde? São Paulo e Paraná. Exato, principalmente nas colônias italianas. E um detalhe que a fonte acha curioso: o primeiro grupo, umas 20 pessoas rebatizadas. Sim. Quase todas já eram de igrejas evangélicas. Só uma pessoa era católica. Nossa, que diferente do que a gente poderia imaginar. E a organização deles, como funciona, segundo o livro? Olha, a fonte destaca muito a cultura oral. Parece que a CCB não publica muito material, sabe? Sem estudo aprofundado, então. É o que o livro sugere. E também não tem dízimo nem cargos pagos. E como eles se financiam? A fonte fala de coletas mensais. Os fiéis direcionam o dinheiro para coisas específicas: construção, ajuda social, viagens missionárias. Entendi. E a administração? Centralizada, segundo o livro. E não divulgam estatísticas oficiais de membros. E o livro menciona 2 dissidências que aconteceram. Certo. Bom, vamos entrar agora nas doutrinas que essa fonte considera mais problemáticas. Uma delas é forte, né? A ideia de que a salvação só existe dentro da CCB. O livro atribui isso à maioria dos membros, essa visão da gloriosa congregação como o único caminho. E isso levaria a quê na prática? Segundo a fonte, é um proselitismo bem direcionado para tirar membros de outras igrejas evangélicas, usando sonhos, profecias, métodos que o autor critica bastante. Imagino. E isso se liga àquela questão do estudo da Bíblia que você mencionou. Totalmente. O livro argumenta que a CCB desincentiva o estudo sistemático, sabe, a preparação. Ah, a tal da comida fria. Exatamente. Eles valorizariam mais a revelação que vem na hora, no culto, a comida na hora. O Espírito Santo falaria ali, espontaneamente. Mas a fonte contesta isso, né? Sim, contesta as bases bíblicas que eles usariam para isso. Tipo Lucas 12, que fala que o Espírito ensinaria na hora. Ou aquela passagem de Coríntios, a letra mata. Isso. O autor do livro diz que são textos tirados de contexto, que não falam sobre não estudar a Bíblia, mas sobre outras coisas, como a lei de Moisés versus a graça ou a defesa perante autoridades. Faz sentido a crítica. Outro ponto bem característico que o livro aborda é o véu para as mulheres, né? Sim, o véu durante os cultos e a importância do cabelo comprido. A fonte até reconhece que isso vem lá de 1 Coríntios 11. Mas Argumenta que era um costume local de Corinto, ligado à modéstia, ao status da mulher naquela sociedade específica. Não seria uma doutrina para toda a igreja, em todo lugar e tempo. E o livro aponta alguma inconsistência nisso? Aponta. Por exemplo, o fato de o véu ser exigido só dentro do templo. Se fosse para seguir o costume antigo à risca, talvez tivesse que usar fora também, né? É o argumento da fonte. Entendi. E tem também a separação de homens e mulheres nos cultos, né? Também é mencionado como uma prática distinta deles. E sobre liderança? O livro fala da rejeição ao pastor. Fala assim. Na CCB, os líderes são os anciões. A crença, segundo a fonte, é que Jesus é o único pastor. E por isso não teria sustento financeiro para quem se dedica ao ministério. Exato. Rejeitam isso também. Mas aí a fonte vai lá e contrasta com passagens bíblicas que mencionam pastores como um dom ministerial e o direito de quem prega viver do evangelho. Tipo Efésios 4, 1 Timóteo, Coríntios. Essas mesmas. O autor argumenta que, na prática, os anciãos da CCB fazem o trabalho de um pastor, mesmo que não usem o título. É uma questão de nomenclatura versus função, então. Olha, e tem uma polêmica que o livro menciona, sobre bebida alcoólica. Ah, sim. Segundo a fonte,
A CCB seria mais permissiva quanto ao consumo de álcool, o que até teria gerado uns apelidos pejorativos para eles no passado. Congregação Cristã do Barril, é isso que a fonte diz? Menciona algo assim. E o autor critica isso fortemente. Cita várias passagens que advertem contra o vinho, a bebida forte. E como a fonte lida com a questão do vinho na Bíblia, tipo na Santa Ceia ou nas bodas de Caná? A fonte argumenta que o vinho usado por Jesus não era fermentado, baseado em interpretações de termos gregos e costumes da Páscoa judaica. É uma linha de interpretação bem específica, né? Bem específica mesmo. E o batismo? É outro ponto de divergência que o livro traz. Com certeza. A CCB, segundo a fonte, não reconhece o batismo de outras igrejas. Tem que ser rebatizado lá. E usa uma fórmula própria, né? Isso. Em nome do Senhor Jesus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a crítica da fonte é sobre o quê? A exclusividade? Também. Mas principalmente sobre a ideia que a fonte atribui à CCB de que o batismo deles purifica pecados. O autor rebate dizendo que só o sangue de Jesus purifica, citando 1 João. E a justificativa para a fórmula em nome de Jesus? A fonte vê como uma interpretação equivocada de textos como Atos 2.38. Argumenta que batizar em nome de Jesus ali significava batizar sob a autoridade de Jesus, e não que essa fosse a frase exata a ser dita. Que a ordem de Jesus em Mateus 28 é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendi a linha de raciocínio da fonte. O livro cita mais alguma peculiaridade? Cita sim, mas rapidamente. A ceia do Senhor, por exemplo, que seria anual, com um pão só e um cálice só para toda a congregação. Ah, diferente da prática mais comum, mensal e com elementos individuais. E mais o quê? Não realizam casamentos, nem funerais nos templos, mulheres não podem pregar. E é proibido fotografar os cultos. Várias coisas. E achei interessante a analogia final que a fonte faz. Ah, sim. O paralelo com a igreja de Corinto lá do Novo Testamento. É uma conclusão forte do autor. Como assim? Ele sugere que vários problemas que Paulo tratou em Corinto, orgulho espiritual, ir além do que está escrito, as discussões sobre batismo, sustento de ministros, o próprio véu, Sim. que esses mesmos desafios, de alguma forma, se refletiriam na CCB hoje, na visão crítica dessa fonte, claro. Interessante essa leitura. Bom, então, a gente percorreu bastante coisa hoje, né? Vimos o que essa fonte crítica diz sobre a origem da CCB, sua estrutura mais oral, sem dízimo. E várias doutrinas e práticas que o livro analisa. A salvação exclusiva, a abordagem ao estudo bíblico, o véu, a liderança pelos anciões, a questão do álcool, o batismo. Exato. Foi uma análise baseada especificamente nesse material crítico. Pois é. E essa análise, mesmo sendo uma perspectiva específica, levanta questões mais amplas, né? Como que diferentes grupos religiosos lidam com suas tradições, com a interpretação da Bíblia, com o mundo de hoje. Verdade. E como a identidade de um grupo se constrói. Tanto pelo que eles acreditam internamente, mas também pela forma como se diferenciam ou dialogam com outros grupos, com a sociedade. Fica aí para a gente pensar.